Meus irmãos, Tiago, capítulo 1, nós iremos ler do verso 2 ao verso 8. Carta de Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Até aí, meus queridos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Ó Senhor, que Tu possas aplicar, Senhor, ao nosso entendimento a Tua palavra que acabamos de ler. Que o Senhor possa ministrar a vida da igreja, a vida do Teu povo, Senhor, que ouve a Tua palavra, que recebe a Tua palavra e que pratica a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao Espírito Santo a vida da igreja, para a edificação, para a correção, para a restauração, para a salvação, Senhor. Nós pedimos a Ti, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Podem sentar, meus amados irmãos. Queridos irmãos, esse texto, escrito por Tiago, fala de alguns valores do Evangelho presentes em nós, a igreja do Senhor. E é sobre isso que eu queria falar aos irmãos nessa noite. Valores do Evangelho presentes em nós, a igreja, ao povo de Deus. O autor aqui, meus queridos irmãos, é Tiago. E esse Tiago aqui não é o apóstolo, tá? Mas é o irmão biológico de Jesus Cristo. E Tiago, meus irmãos, ele tinha uma posição de autoridade na igreja do primeiro século, a igreja de Jerusalém. Foi ele quem presidiu o primeiro concílio da história da igreja, que está lá em Atos 15, verso 13. Esse Tiago, junto com João, apóstolo João e apóstolo Pedro, eram as principais lideranças da igreja em Jerusalém. E Tiago, meus amados irmãos, escreve, o público original dele eram irmãos que estavam padecendo perseguição. Os irmãos do século I que haviam sofrido perseguição, é a eles que Tiago se dirige, encorajando eles a buscarem sabedoria do alto, a serem perseverantes, a não desistir, a fortalecerem a fé e a mostrarem essa fé por meio da obediência a Deus. Uma fé que está ligada com obras. Outro objetivo, meus amados irmãos, de Tiago, nessa sua carta, é exortar aqueles irmãos, e a nós hoje, a que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. É o texto de capítulo 1, verso 22. Sejam não apenas ouvintes, mas praticantes. Então, meus amados, essa carta ela frisa esses aspectos
sobre os cristãos, em que a conduta deles deve estar fundamentada nesses valores do Evangelho. Quais são esses valores que Tiago vai tratar na sua carta? Inclusive, nesse texto que nós lemos, ele fala da alegria, da perseverança, da integridade, sabedoria, fé. Aquilo que ele aprende com seu próprio irmão biológico, Jesus Cristo. O amor, o perdão. Então, meus queridos, esses valores devem estar presentes na vida dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós, como igreja de Cristo, devemos cultivar esses valores. E a palavra diz que o Espírito Santo é quem os produz na nossa vida, à medida que buscamos, à medida que em oração, em vida piedosa, nos dedicamos na obra do Reino do Senhor. Então vamos lá, versos 2 e 3, acompanhem comigo. Tiago capítulo 1, versos 2 e 3, dizem assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Meus amados irmãos, nós devemos nos alegrar em meio à provação. E o que é uma provação? Na vida cristã, meus irmãos, é uma situação que se opõe, que se põe sobre a nossa caminhada e que demanda de nós coragem, resistência, persistência. Então, provação é uma situação que põe à prova o cristão verdadeiro, a sua coragem, a sua persistência, a sua resistência. Nós somos provados. A igreja é provada. E o passar por provações é passar por dificuldades, é ser testado em algumas áreas da nossa vida. Em outras palavras, são os problemas que todos nós temos. As dificuldades do caminho que Jesus falou. Mas a palavra está dizendo que nós devemos nos alegrar em passar por momentos assim. Isso tem que nos causar alegria? Sim. A Escritura nos ensina isso. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Por que as provações devem trazer alegria, irmãos? Por que as provações são motivo de alegria? Porque elas nos fazem crescer em Cristo. Porque elas são enviadas por Deus. Tiago tem essa preocupação de dizer-nos: olha, é Deus quem nos prova. Ele não nos tenta, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas Ele nos prova com o objetivo de que nós cresçamos, de que nos moldemos à sua vontade, ao seu querer. Então as provações produzem, meus amados irmãos, perseverança. Não é isso que está falando o texto? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Todo crente verdadeiro, ele é perseverante. Isso significa que ele passa por provação, que ele passa por dificuldades, por momentos difíceis, por lutas. E são essas provações, irmãos, que produzem em nós perseverança, que por sua vez produz amadurecimento do caráter cristão. Muitas pessoas se dizem cristãs, mas o caráter, a atitude, o testemunho delas não condiz com o de Cristo, que é o nosso padrão, que é o nosso exemplo. Ou seja, os valores do Evangelho, meus amados irmãos, têm que estar presentes na nossa vida. Os ideais que nós devemos ter como moral de vida. O que o Evangelho ensina é que tornam os discípulos diferentes das outras pessoas do mundo. Por quê? Porque esses valores, eles são opostos ao que é normal ao nosso tempo, na nossa cultura, no mundo. Nós não somos do mundo, nós
somos de Cristo. Irmãos, todo crente verdadeiro vai ser provado, vai passar por períodos de dificuldade, vai estar nos desertos da vida. E muitas das vezes nós vamos ter a atitude que teve o povo de Israel. Por quê, Senhor? O povo de Israel, quando estava no deserto é sinônimo de provação, de sofrimento, de dificuldade, de escassez. Mas também é sinônimo, na vida dos verdadeiros crentes, da presença de Deus. E é essa presença, meus amados irmãos, que supre toda e qualquer necessidade. Por isso, irmãos, a provação é necessária à vida dos crentes. Para quê? Para que eles sejam moldados aos padrões da palavra de Deus, do Evangelho. Não existe servir a Deus sem dificuldade. Não existe, irmão, servir a Deus sem problemas. A questão é, mesmo diante dos problemas, das dificuldades, mesmo diante dos gigantes, mesmo diante das tempestades da vida, o Senhor está conosco. E foi isso que Ele nos prometeu, que estaria conosco até a consumação dos séculos. O Senhor quer que perseveremos, e para isso Ele vai nos provar. Amém? E continua. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E é interessante observarmos, meus amados irmãos, que a fé mais as obras, ou seja, uma fé confirmada, Tiago está falando de uma fé que tem atitude, não apenas de uma fé verbal. E aqui nós entendemos fé, sobretudo, como constância em fidelidade, constância na conduta que o Evangelho nos ensina. Na cabeça de Tiago, irmãos, fé está muito ligado à constância e fidelidade a Deus. Em qualquer circunstância, inclusive no contexto aqui dos irmãos, aqui ele escreve que é de perseguição ferrenha. Perseguição ferrenha. Por isso, meus amados irmãos, diante das mais diversas situações de sofrimento, de dificuldade, a minha postura, a sua postura, as nossas atitudes devem ser de fé e confiança no Senhor. Todos nós vamos passar por dias ruins, difíceis, dos quais nós achamos que não sairemos dele. Mas a coisa mais importante que carregamos conosco é a presença do Senhor. É o que o Evangelho nos ensina. E, meus amados irmãos, na provação, nós não podemos olhar para trás. Nós necessitamos manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Hebreus 12:2 vai dizer que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé. A atitude de olhar para trás, irmãos, traz consequências terríveis. Aconteceu com a mulher de Ló, aconteceu com muitos israelitas, como nós ouvimos na abertura do culto dessa noite. Já na saída do Egito, antes de atravessar o mar, eles falam para Moisés: olha, Moisés, por que nos tiraste do Egito? Será que lá não havia sepulcro suficiente? Agora vamos morrer aqui. Queridos, na provação nós não podemos olhar para trás. Nós necessitamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Nada disso agradou o Senhor. Sejam os israelitas que murmuravam, seja a mulher de Ló que lembrou-se do que o mundo oferecia, nada disso agradou o Senhor. E, queridos irmãos, olhar para trás não é uma opção para nós. Não é. Nós devemos manter o nosso olhar sempre em Jesus Cristo. Verso 4, Tiago continua dizendo: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A perseverança deve ter ação completa. Irmãos, a perseverança significa conservar-se firme e constante num propósito. Não há valor, meus amados irmãos, em perseverarmos 90%.
95%, 99%. O valor está em perseverarmos sempre. E isso caracteriza o povo e a igreja de Deus. Eles sempre perseverarão. Eles sempre continuarão olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Não podemos parar na metade do caminho, meus amados irmãos. Já vimos que olhar para trás não é uma opção para nós, povo, igreja de Deus. Lembremos que por meio das provações é que o Senhor nos torna perseverantes. A provação, ela passa. A provação vem do Senhor. Mas a provação nos prepara para coisas maiores que o Senhor fará lá na frente. Não foi assim em Israel? Depois que eles saíram do deserto, eles adentraram em Canaã. E para sermos perseverantes, meus amados, lembre-se, é inevitável as provações. Então, todo cristão verdadeiro vai passar por provações. Todo crente verdadeiro vai passar por dificuldades. E os nossos irmãos do primeiro século, a quem Tiago originalmente escreve, sabiam muito bem o que é sofrer, o que é ser provado por causa da fé que professavam em Jesus Cristo. E na verdade, irmãos, os 3 primeiros séculos desta era cristã foram caracterizados por uma perseguição ferrenha aos crentes, aos cristãos, ao povo de Deus. Mas nem isso deteve, nem isso parou a igreja. Ela continuou viva e firme proclamando o Evangelho. Entretanto, meus irmãos, tanto os nossos irmãos do primeiro século, como nós hoje, mesmo diante dos mais diversos tipos de sofrimento, nós não perdemos a paz. Amém? Amém. João 14, 27. O apóstolo diz o que ouviu de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou seja, meus amados, independente de qual seja a circunstância pela qual estejamos passando, a paz do Senhor permanece dentro de nós. Ainda que passemos por momentos em que achemos, pensemos que tudo acabou, mas vai ser um momento, aquilo não vai continuar. Porque o que continua é a paz no nosso interior. E isso, meus irmãos, é intrínseco do Evangelho. Somente o Evangelho nos apresenta isso. Nos dá essa magnitude. Independente das circunstâncias pelas quais os discípulos de Jesus estejam passando, por maior que seja o sofrimento, eles não perdem a paz. Somente Jesus nos proporciona isso. Nada pode retirar a paz que Jesus Cristo nos dá. Nada. Nada. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. A perseverança nos prepara para o amadurecimento. E essa é a vontade do Senhor. Está vendo por que a provação é necessária e por que nós devemos nos alegrar? Porque se quisermos crescer espiritualmente, é imprescindível sermos provados pelo Senhor. Passarmos por esses momentos. E a vontade do Senhor, irmãos, é que sejamos adultos, maduros espiritualmente, que tenhamos vida espiritual saudável. Uma vida que verdadeiramente glorifica a Deus. E lembre-se, é a perseverança que pavimenta o caminho da integridade, da maturidade cristã. Quando Tiago fala aqui de perfeição, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos. Ele está falando de maturidade espiritual, de chegarmos à estatura de varão perfeito, que compreende a palavra, que recebe essa palavra e que vive a palavra. E aí chegamos no verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á
concedida. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 31, nos diz que nós, como igreja, devemos procurar com zelo os melhores dons. Qual é o melhor dom para a igreja? É aquele, irmãos, que está em falta na igreja local. Estou falando do melhor, não do maior. O maior nós sabemos qual é. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Irmãos, sabedoria é um dom. E a sabedoria de que Tiago nos fala aqui nesse verso 5, não consiste em ter, em possuir grandes conhecimentos científicos, humanísticos, ou mesmo teológicos. Não é disso que ele está falando. A sabedoria que vem do alto, meus amados irmãos, nos leva a caminhar e a andar em retidão, em mansidão, de acordo com a vontade do Senhor. Quando olhamos, por exemplo, para a vida de Jó, ele era um homem reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era reto. Então, o sinônimo aqui de sabedoria na vida de uma pessoa é que ela anda, meus amados irmãos, em retidão, em integridade. Ele procura ter uma vida certa porque ama a Deus, não é para mostrar às pessoas, mas primeiro porque ama o Senhor. Essa sabedoria do alto, irmãos, é necessário à igreja e é dever nosso buscar, porque Deus, o Senhor, está disposto a nos dar. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ora, se a palavra está afirmando que o Senhor nos dá sabedoria, eu tenho que pedir, com coração sincero. Irmãos, e a sabedoria é tão necessária, é um dom tão necessário em nossas vidas. O discernimento espiritual. E esse dom, essa sabedoria, ela inclui aqui, irmãos, conhecimento, discernimento, prudência, aprendizagem, capacidade, planejamento. Muitas vezes, tomamos decisões pessoais precipitadas que nos levam ao erro. E muitas das vezes colhemos os frutos dessas decisões, frutos amargos. Por quê? Faltou-nos sabedoria do alto para tais decisões. É porque não temos buscado no Senhor, meus irmãos, a sabedoria que Ele está disposto a nos dar, conforme diz claramente o verso 5. O Senhor não nos censura. Se pedirmos sabedoria, se pedirmos discernimento espiritual, quantas vezes nós vemos tantos absurdos teológicos acontecendo em algumas igrejas em nome de Deus, quando Deus na verdade não tem nada a ver com aquilo. E muitas das vezes as pessoas que estão ali aplaudem, batem palma para aquilo, verdadeiros absurdos. Irmãos, então a falta de sabedoria, de discernimento, leva essas pessoas a acreditar que o errado é o certo. E até às vezes achar que o certo é que está errado. Chegamos num tempo em que a gente tem que evangelizar muitos crentes. A sabedoria do alto, irmãos, o discernimento espiritual é o dom necessário à igreja do Senhor, ao povo. Essas virtudes que a palavra nos apresenta aqui são necessárias às nossas vidas. A alegria, a perseverança, a integridade, a sabedoria, a fé, que nos fala agora o verso 6 e também o 7. O que diz? Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Peça, porém, com fé.
Hebreus 11:1 nos diz que fé envolve certeza e convicção. Fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que ainda não se vê. Fé não envolve dúvida, irmãos. Fé envolve certeza e convicção. Peça, porém, com fé. Se pedirmos sabedoria, discernimento do alto ao Senhor com fé, Ele vai nos dar. Ele vai nos conceder. E nós sabemos, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor. E é um dom, que é Ele quem nos dá também. Aliás, todos os dons da igreja é concedido pelo Senhor, para que Ele seja glorificado, para que a igreja seja edificada. Assim, nós, como povo de Deus, irmãos, devemos pedir a Ele o dom da sabedoria, do discernimento espiritual, o dom da fé. Nós, como igreja, povo de Deus, devemos pedir isso ao Senhor. Pastor, como aumentar a fé? A palavra do Senhor diz que a nossa fé, ela aumenta, irmãos. Ela cresce à medida que nós ouvimos e recebemos a palavra de Deus. Isso aumenta a nossa fé. Por isso a importância do congregar, que é um mandamento bíblico. Nós necessitamos congregar. Isso é ser igreja. Aquele que duvida, irmãos, não tem um referencial. Aquele que duvida, ele simplesmente é levado de um lugar para o outro. É instável. Aquele que vive na dúvida, na verdade, não sabe o que quer. Por isso o texto está dizendo: em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aquele, meus amados irmãos, que duvida é levado de um lugar para outro facilmente. Aquele que não crê, aquele que não teme, aquele que não confia no Senhor, nada vai receber dele. E o verso 8 caracteriza essa pessoa, esse homem ou essa mulher que não confia no Senhor. Olha o que diz o verso 8: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, queridos irmãos, esta pessoa é aquela que pensa uma coisa hoje e amanhã faz outra. Não há constância. É uma pessoa indecisa, que não podemos contar com ela. E uma das exortações que Tiago faz nessa carta aos irmãos, a nós, é que sejamos, ou melhor, é que tenhamos cuidado com a inconstância na vida espiritual. É que sejamos constantes e não inconstantes. O Senhor Deus, irmãos, não quer que duvidemos dele. Antes Ele quer constância em nosso serviço, em nossa vida para Ele. Busquemos uma vida, irmãos, de constância diante do Senhor. Constância na oração, constância na meditação das Escrituras, constância na comunhão, ou seja, no congregar. O que caracteriza a igreja de Cristo é a perseverança na oração, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, ceia do Senhor, e na comunhão. Atos, capítulo 2. Isso caracteriza até hoje a igreja, irmãos. Perseverar nesses 4 pilares: oração, palavra, comunhão e o partir do pão. E eu queria concluir, queridos irmãos, primeiro, afirmando que somente Jesus Cristo
pode fazer nascer de novo. E é a partir do novo nascimento, com a presença do seu Espírito, que essas virtudes de que nos fala nesse texto não apenas nascem, mas crescem e frutificam na nossa vida espiritual. Alegria, perseverança, integridade, sabedoria, constância. Segundo, a palavra nos encoraja, irmãos, a vermos as provações como um modo de amadurecermos espiritualmente. Então não reclame das provações, não reclame dos desertos, porque eles vêm do Senhor. Eu não estou falando de coisas ruins que nos vêm como consequência de alguma desobediência, não. Estamos falando, irmãos, de provações, ou seja, aquilo que nos vem sem sabermos o motivo. E aí entendemos que essas provações, elas vêm do Senhor e contribuem para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida cristã amadurecer em Cristo. E lembremos, na peleja, o Senhor Deus é quem peleja por nós. Na peleja, o Senhor é a nossa salvação. O Senhor dos exércitos. Não podemos, irmãos, deixar de lado esses valores da palavra de Deus. Porque se nós o fizermos, nós seguiremos outras coisas. Talvez o nosso próprio coração enganoso, ou o mundo, ou o maligno. Por isso, como igreja de Cristo, devemos seguir a palavra, o que Ele deixou para nós. Amém? Amém. Convido você a ficar de pé para que possamos orar ao Senhor mais uma vez. Logo após a oração, continuaremos com a ceia do Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nos ajuda a nos alegrarmos nas provações, Senhor. Primeiro, porque a Tua presença estará conosco. Segundo, Senhor, porque é uma forma do Senhor nos moldar e trazer a nós amadurecimento, crescimento espiritual. É assim que o Senhor nos ensina a sermos perseverantes. Nos ajuda, Senhor, a mesmo quando não entendermos o processo, nos refugiarmos em Ti. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, aplica o entendimento do Teu povo nessa noite, a Tua palavra. Cumpre o propósito para o qual ela está sendo proclamada aqui, que é a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos e agradecemos a Ti nessa noite, certos de que o Senhor nos ouve, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Você pode se sentar no seu lugar. Amém, meus amados irmãos. Vou pedir a você para abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo